para, senão eu choro. A paz, igreja. Já tô vermelha que eu tô sentindo. Eita, é o cabelo, né, gente? É o cabelo. Tudo bem, gente? Vocês estão bem? Eu acho que eu só vim aqui para dar tchau. Porque o pastor pregou, o louvor, ó, queimou aqui. Renato veio e pregou mais 2 horas. Gente, me ajuda, né? Aí eu tenho que terminar o culto. Cadê? Eu tenho 5 minutos para falar. Então, velocidade 2 do WhatsApp. Por favor, me entendam. Vocês vão me ajudar, gente, que eu tô nervosa? Acho que ninguém vai me ajudar, não, pastora. Vai me ajudar ou não vai, gente? Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu quero que vocês abram a Bíblia. Vocês estão trazendo Bíblia, né? O pastor fala todo culto. Cadê a Bíblia? 1 Samuel 16, do 1 ao 13. Nós vamos ler bastante, na velocidade 2, mas vamos ler. Amém? O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo igual eu. E perguntaram: é de paz a sua vinda? Sim, Samuel respondeu, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe a sua aparência, nem a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá. Porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deste. E perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos? E Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aqui nós vemos Jessé apresentando seus filhos para Samuel. Samuel estava em busca de um novo rei, certo? Até aí tudo bem? Um era forte, um era bonito. Eles estavam acostumados a enfrentar batalhas, mas nenhum tinha o coração que Deus procurava. E olha que interessante. Aonde estava Davi? Apacentando as ovelhas. E o pai dele nem sequer lembrou dele, porque fez passar 7 filhos. Mas em momento nenhum, ele pegou aquele primeiro que passou e falou: vá chamar Davi que falta ele. Ele não fez isso. Ele simplesmente passou os fortes, bonitos, inteligentes, perante os olhos dele. Ele poderia ter falado: Samuel, espera um pouquinho, porque eu tenho um filho que está ali, mas eu vou chamar. Mas ele não fez. Por quê? Ele não se lembrava do filho dele. Quantos de nós já passamos por isso na nossa vida? A nossa série se chama Cicatrizes. E
para quem viu a chamada, eu vou falar sobre paternidade. Vou fazer uma pergunta rápida para vocês. Davi, José e Jefité. Vocês sabem o que esses 3 homens têm em comum? Alguém sabe? Sabe, pastora? Nenhum deles era apoiado pela família. Davi, esquecido pelo próprio pai. Davi, durante a batalha com Golias, ele chegou lá apenas para levar ali alimento para o seu irmão e para ver se o irmão estava bem, e o próprio irmão desprezou ele. Falou: o que você está fazendo aqui? Vá cuidar das suas poucas ovelhas. Ele foi lá para ajudar. Ele foi a pedido do pai. E ele teve essa resposta. José foi vendido pelos irmãos. Jefité foi desprezado pela família dele. E outra coisa que eles têm em comum: em todos eles havia o olhar de Deus. Porque todos eles, mesmo desprezados pelo homem, pela própria família, Deus estava com eles. E lá em 1 João 3:1 diz assim: vejam como é grande o amor do Pai, que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Vou contar um pouquinho para vocês da minha experiência com paternidade. E não é para ter pena, tá bom? Porque o meu pai, de verdade, tá aqui comigo e me ama todos os dias. E eu vou te provar, é o que eu espero te provar, que Deus, o nosso Pai, Ele ama cada um do jeitinho que é. Todos nós precisamos de transformação, claro, perfeito só Jesus. Mas Ele nos ama, Ele nos chama do jeitinho que a gente está hoje. E se você der ouvidos a Ele, Ele vai te transformar quando você menos espera. Só que você precisa deixar. Se você não deixar, Ele não vai fazer nada. Sabe por quê? Porque Ele é educado e Ele quer ensinar isso para os filhos. Você tem que permitir que Ele entre na sua vida. Qualquer pessoa entrar na sua casa? Eu acho que não. E Deus, Ele está aqui à porta, batendo, só esperando você convidar. Ele nos formou, Ele sonhou com a gente, Ele tem um plano. Décia, mas e o livre-arbítrio? Você tem. É uma escolha sua ser amado por Deus ou não. É uma escolha sua viver o caminho dele ou não. Mas eu estou no mundão, então você está me dizendo que Deus não me ama? Ele te ama ainda assim, e mais uma vez Ele te convida para fazer parte de tudo isso aqui, que a gente vive. Eu sou a filha mais velha, né? Tenho uma irmã e cresci num lar bem legal, onde meu pai tinha diversos vícios, batia na minha mãe, e a minha mãe, coitada, tinha que trabalhar para sustentar a casa. Meu pai trabalhava também, mas o dinheiro dele tinha outro destino, que não era o lar. E para quem não sabe, eu puxo a peixeira aqui, por quê? Porque eu sou cearense, certo? Então, tamo junto. Então, por isso que às vezes eu venho aqui brava. Hoje eu não tô brava, eu pedi muito mansidão para Deus. Ô, glória! Apesar de que eu vou pegar o Renato depois, né? Ele faz esses negócios aqui, prega aqui 2 horas, e eu nervosa ali. Mas vamos lá, vou contar uma pequena história, porque eu acredito que o nosso testemunho, ele não é para ficar guardado numa gaveta. Ele é para ser dito. E quando a gente fala, pessoas se identificam. Pode não ser a mesma história, mas vocês vão lembrar de situações. E ainda assim, eu estou aqui. Quando eu tinha, acho que uns 3 aninhos, eu morava no mesmo quintal que um tio. Eu tenho um primo que tem a idade próxima à minha. Sou a neta mais velha, a sobrinha mais velha, a filha mais velha que apanhou mais, tudo mais. Tudo bem. Meu tio, muito amado, amo ele de paixão, fez um pão com mortadela. Para mim e para o meu primo. Pão com mortadela, gente. Tem alguma coisa demais nisso? Nenhuma, né? Nada demais. Mas tinha um indivíduo abençoado, que era o meu pai. Chegou um belo dia lá, enquanto eu comia o meu pãozinho com mortadela, aquele do Chaves. Não, Chaves é presunto, né, Lucas? Chaves é... O Lucas que gosta do Chaves, gente. Perdeu a piada, já foi. Perdeu a oportunidade. Meu pai, que me amava muito, pegou o pão com mortadela da minha mão, com 3 anos de idade, jogou no chão e pisou. Por quê? Só Deus sabe. Claro que teve um atrito entre meu tio e meu pai.
Gente, não me lembro disso. Meu tio me contou, numa das visitas que a gente fez até ele, e ele contou isso pra gente. Para ficar mais bonito, era assim. Ele não queria uma menina. Ele queria que eu fosse um menino. Eu não tenho culpa, gente. É o homem que faz o filho, né? Todos sabem que é o homem que determina isso. Vai ser homem ou mulher. É claro, antes do homem vem Deus, né? Lógico. E ele não queria uma menina. Então, o que acontece? Batia na minha mãe, não gostava de mim. Até então, nessa idade, para mim era um pouco mortadela que eu já nem lembrava mais. Mas a minha irmã nasceu. Fofinha, bonitinha. E eu escolhi o nome dela, tá, gente? Porque o meu é esquisito, mas o dela é bom. Tá? Glória a Deus. Chama Aline, igual minha gêmea aqui, ó. E é uma princesinha, era uma princesinha mesmo. Agora ela é meio ogrinha igual a irmã, mas era uma princesinha. E nós passávamos por situações assim. Como meu pai tinha os vícios, tinha que ir até o bar chamar o meu pai. Porque já deu a hora, né? Então minha mãe não ia até lá, estava cansada de trabalhar, mandava as filhas. Então eu ia com a minha irmã, para eu não ir sozinha, num bar cheio de homens. E chamava o meu pai. Da porta mesmo, eu ficava lá gritando, berrando, esgoelando, até que ele visse a gente. Ele, com muito amor, muito carinho, porque eu tenho certeza que ele fazia isso com muito amor e muito carinho, chamava a minha irmã para entrar no bar e escolher um doce. Olha, que legal, né? Muito amor e muito carinho. Mas era só a minha irmã. Eu não podia entrar. E o doce não era para mim, era um doce. Ela tinha que escolher um doce. Minha irmã, coitada, pequenininha, o que ela fazia? Ela olhava para mim, ela ficava assim, ó, para ver o que eu fazia. Se eu fazia um ok de qual era o doce, porque ela ia dividir comigo. Minha irmã, uma criança, ela devia ter uns 4 aninhos, tinha mais maturidade que o meu pai. Não contente com isso, ele comprou um carro. Glória a Deus, aleluia. Comprou um carro. Fomos um dia fazer compra. E aí eu fiquei por último, porque eu ia fechar a porta. Então foi todo mundo indo, entrando no carro. Quando eu fechei o portão, ele virou, olhou e falou assim: onde você vai? Né? Eu, uma criança ainda. Eu falei, ué, vamos ao mercado. Aí ele abriu a porta do carro, desceu, ele falou, se é para ir todo mundo, não vamos. Pá, e entrou para casa. E não fomos ao mercado. Ouvi um monte da minha mãe, porque por minha culpa, não faríamos a compra aquele dia. Mas enfim, depois minha mãe pediu desculpa, que ela ficou nervosa no momento. Mas esse era o amor de pai que eu tinha. Resultado, se separaram. Ele foi embora para bem longe, lá no mundo do Shrek, lá tão distante. E né, fiquei com a minha mãe e minha mãe ralando pra caramba. Cresci rebelde, né? Bocuda, malcriada, respondona. Fiz o quê? Uma armadura para mim. Então eu era grossa com todo mundo. Ainda estou tirando alguns pedaços, tá, gente? Tem pedaço aqui que eu ainda estou arrancando. Mas eu chego lá. Então, ninguém podia chegar muito perto de mim. Não podia olhar muito torto. Porque eu já vinha, ó, tá olhando o quê? Tá fazendo o quê? Por quê? Então eu sempre tinha um porquê e um dedo na cara para apontar. Para me ajudar mais, gente, daria uma novela mexicana isso aqui. Para me ajudar mais, minha mãe teve um câncer. Eu tinha, quando ela teve o câncer, acho que eu devia ter uns 11 anos. 11 para 12 anos. Ela ficou um certo tempo cuidando. Meu pai já não morava com a gente há um tempo. Foi a melhor fase, infelizmente. Desculpa dizer isso para vocês, mas na minha casa foi, né? Porque era um lar destruído. E minha mãe chegou a falecer. Antes do falecimento dela, fomos a várias religiões. Várias. Tudo que vocês possam imaginar, eu fui. Eu recebi passe. Eu fui na igreja A, na igreja B, fomos em cartomante, fomos em todos os lugares procurar a cura para minha mãe. Antes disso, a gente não ia em lugar nenhum, tá? E eu, tudo bem, né? Ela precisava, eu acreditava que Deus podia dar a cura. Mas ela só piorava, ela teve que fazer cirurgia de redução, de tirar mesmo a mama. E foi uma época difícil, porque eu era rebelde. Então, minha mãe estava lá sofrendo, esgoelando, e eu queria sair para a rua, vou curtir. Ela fez a besteira de me dar uma moto, então eu só ficava na rua com a minha moto. Eu trabalhava já, estudava, mas ia para a rua. Hoje, se fosse hoje, eu estaria do lado da minha mãe todos os dias. Mas precisei passar por isso. E
Um dia eu cheguei muito nervosa porque eu não queria ir para a igreja. Gente, eu era do axé, sabe? Misericórdia, né? Aleluia, não. Então eu queria ficar na rua com as amigas e ela me levou para a igreja. E eu fui muito nervosa. Fui brava. E a minha frase para ela foi: eu nunca vou ser crente. Nunca. E ela olhou para mim e ela falou: menina, minha mãe não era crente, tá, gente? Minha mãe só estava em busca da cura dela. Ela falou assim: menina, não fala as coisas de Deus assim que Deus castiga. Eu falei: mas não é possível se vier mais coisa, né? Porque o pai não gostava de mim, minha mãe tá morrendo, tudo dá errado. E aí, o que mais tem para acontecer? E minha mãe faleceu. Graças a Deus, Deus é misericordioso. E Ele teve um olhar de amor para mim. Antes da minha mãe ir, conheci Renato Barreto, o mais lindo. Mais lindo. E ele era crente. Minha mãe falava: como é que você está namorando um crente? Você vai namorar um crente? Mas ela não aprovou meu namoro. Minha mãe não aprovou. Mas eu, como eu era birrenta, respondona, vou namorar. Mas esse menino é pobre. Tô ligando não. Gente, vou contar. Renato ia na minha casa cada dia com um carro. Minha mãe achava que ele, minha mãe achava que o cara era abonado. Como minha mãe estava ali muito mal, ele estava achando que era muito bom para mim isso, porque eu estaria encaminhada. Aí fui levar a minha mãe para conhecer a minha sogra, né? A sogra tá aí, oi sogra. Fui levar a mãe para conhecer. Minha mãe achava que ia chegar numa casa 3 andares, piscina, né? Não foi isso. Quando ela pisou na rua, chegou na rua, eu falei: essa rua aqui. Aí ela já falou assim: é aqui? É aqui que o Renato mora? Eu falei: é. Eu falei: nós vamos descer para a casa dele. E era assim, sabe? Desce, desce, desce. E por isso que ele casou com a Décia. Entendeu? Piada ruim, aprendi com meu marido. Então, quando eu cheguei em casa, pensa numa lavada que eu levei da minha mãe. Como você vai namorar com esse menino? Ele não vai te dar nada, não. Falou. Eu olhei para ela e falei: você casou com meu pai? Por que eu não posso casar com um crente? Vou namorar com um crente. Ah, mas você não vai mais... Aí ela foi no ponto, né, gente? Você não vai mais poder dançar axé. Aí eu olhei para ela e falei: quem é crente é ele, não sou eu. Para vocês verem o nível, que eu era bem legal. E namoramos, glória a Deus por isso. Ia para a igreja com ele, ele falava: vamos para a igreja, amor. Aí eu falava: vamos para a igreja, amor. Sentia Deus? Não. Prestava atenção no culto? Menos ainda. Eu só queria saber. Gente, eu era louca ciumenta. Por que louca ciumenta? Porque eu tive um pai que me abandonou. O cara lindo, maravilhoso, quis ficar comigo, eu vou deixar as perigosas para eu olhar? Não. Então ele louvava e eu, quero ver quem está olhando para ele. E era assim. Era assim. Então eu ficava fuzilando. Cumprimentou com um beijinho no rosto. Barraco feito. Barraco mesmo, tá, gente? Eu não estou sendo exagerada. Barraco. Foi no shopping, olhou para a vitrine, tem uma vendedora bonita? Mas, rapaz, era 3 dias apanhando. Era assim. É verdade, não é, Renato? Tá vendo? Gente, existe cura para isso. Olha, eu aqui. A glória dele foi até, né? Nossa. Esse Jesus recebeu. Contei tudo isso para dizer o que para vocês? Não importa o que disseram, não importa o que decretaram sobre a sua vida, não importa o que olharam para você e julgaram, ou o que falaram assim: você não tem futuro, você vai ser isso, isso e aquilo. Não importa. Só importa o que Deus pensa de você, o que Ele fala sobre você. É isso que importa. Se te magoaram, gente, quem aqui nunca foi magoado? Acho que nem bebezinho não pode falar isso, porque bebê quer as coisas, a gente não dá, ele se sente magoado. Entende? Então assim,
chateado, magoado, rejeitado, todo mundo já foi. Só que cabe a você viver essa vidinha de mimimi, de dozinha de mim. Ai, coitadinha de mim, eu não tenho pai. Oh, meu Deus. Querida, você tem o Pai Celestial que te dá tudo. Tudo. Ele te dá o ar que você respira. Tá esperando o quê? O quê? Tá esperando vir homem, é carnal. Pai, mãe, é carnal. Agora Deus, é Ele que te garante. Ele deu o filho dele por você. Você merece? Não. Eu muito menos. Eu não mereço. E Ele deu o filho dele por mim. Passei por tudo isso? Passei. Para quê? Para poder falar para vocês que Ele faz. Falaram que eu não ia ser ninguém, que eu não ia ser nada, que eu ia ser maloqueira. Um pouco, pode ser. Falaram que eu nunca ia casar, que eu nunca ia trabalhar. Detalhe, comecei a trabalhar com 13 anos, mas eu nunca ia trabalhar, né? Não sei o que eu fazia lá então. Mas enfim, meu casamento não ia durar. Eu jamais teria um ministério. Ninguém ia olhar para mim. Coitadinha. O meu Deus me mostrou o contrário. E eu vou falar para vocês. Ai, virei crente, mudou? Não foi assim, não. Eu fiquei 8 anos no banco, sentada, fazendo nada. Sabe o que é? Nada? Nada. Por quê? Porque eu não queria largar o mundo. Eu ia todo culto, eu ia para a escola dominical. Todos não, alguns eu dava um caninho. Ia para a escola dominical com muito sono, mas eu ia para acompanhar o marido. Afinal, se eu não fosse, iam olhar para ele, né? Então eu ia. Mas eu não queria largar minha dança. Dançava na rua ainda? Não dançava, gente. Mas eu não queria largar. Eu não queria abrir mão de quem eu era. De poder ser grossa e falar que era por conta do meu passado que eu era grossa. Eu usava como desculpa a minha história para falar, eu posso ser assim, porque eu sou uma coitadinha. Meu pai não me amou, minha mãe morreu. Oh, que triste. Gente, todo mundo vai morrer. É claro que a gente não quer. É uma dor terrível, você não quer. Mas a vida segue. Vocês acham que a minha mãe, se estivesse aqui, viva, ela ia querer ver eu, coitadinha, quem eu sou, meu Deus? Ou ela queria ver, foi lá, trabalhou, batalhou, criou os filhos, tem o marido, vai para a igreja, honra os compromissos. É isso. Honre a pessoa que você perdeu, se você perdeu alguém. E principalmente honre a Deus. Ele te dá tudo. Se você está passando pela luta, pelo deserto, que todo mundo fala, né? Vai passar pelo deserto. Passe dando glória a Deus. Porque Ele é contigo lá. Ele se faz presente lá. Ai, Jesus, olha isso. Permita que Jesus entre na sua casa. Desacreditaram de mim. Muitas vezes na minha cara. Tá? Na minha cara. Quando minha mãe faleceu, todos os meus parentes, exceto minha irmã, pararam de falar comigo. Todos. Enfim, Deus sabe os motivos deles, né? Mas eu tive uma família que me amparou, que foi a família do meu esposo. Nossa, a família dos crentes. Foram eles que não largaram da minha mão. E hoje eu tenho 3 filhos. Não parece, né? Não parece, mas eu tenho 3 filhos. Um marido excelente, 20 e tantos anos de casada. Olha, para quem não ia dar certo, tô bem, né? E aí eu tenho para dizer para vocês o seguinte: tudo isso Ele fez na minha vida. E Ele disse muitas coisas para mim. E sabe o que Ele diz sobre vocês? Sobre mim também, é claro, mas sobre vocês. Gênesis 1, 27. Você é obra de Deus. Salmo 139, 14. Criado de maneira especial. 1 João 4,10. Amado por Deus. Salmo 139, do 1 ao 3. Conhecido de Deus. Jeremias 29, 11. Criado com um propósito. Efésios 2,10. Único e complexo. Eu me apoderei bem do complexo. Mas, gente, não sou eu que estou dizendo isso. Tá na Bíblia. É Deus falando isso para você. Então, no dia que você estiver triste, querendo entrar numa depressão, cabisbaixo, leia isso. Depois, quem quiser, eu mando para vocês, para ficar até mais fácil. Pega isso, imprime e põe no espelho. Acordei com a cara desse tamanho, tô triste. Leia. Vocês são obra de Deus. Vocês conhecem algo? Levanta a mão, quem conhecer. Algo que Deus fez que não é perfeito?
Nossa, ninguém levantou a mão? Então por que vocês se acham assim? Por que vocês se permitem ficar sofrendo por palavras? Na minha vida, foi meu pai. Na vida de vocês, pode ser um irmão, um marido, um amigo, um chefe. Para de dar ouvidos. Lê isso aqui, ó, que você ocupa seu ouvido. Começa a ler. Porque você vai ler verdades sobre você. O que Deus quer falar para você. E Deus vai colocar pessoas do seu lado. Pode ser no ônibus, pode ser na fila do mercado, pode ser no banco da igreja, no trabalho. Ele sempre vai pôr alguém do seu lado. Então tira o fone e começa a reparar. Começa a escutar. Se conecta. Porque a gente está aqui, né? Como o pastor falou aqui. A gente fica apegado ao passado, se enchendo disso aqui. E disso aqui, muito pouco. Eu vou fazer uma perguntinha, não é para constranger ninguém, tá bom? Vocês não precisam responder, é para pensar. Vocês já tinham lido sobre Jefité? Se eu perguntar onde está na Bíblia, alguém sabe? Agora, se eu perguntar qual é o último babado que está no cinema, todo mundo sabe. Se eu perguntar qual é o resumo da novela X, todo mundo sabe. Qual é a série que está lançando no Netflix, todo mundo sabe. A música do momento, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Agora, começa a ler isso aqui. Começa a ver as histórias. Começa a se olhar, a reparar. Quão preciosos nós somos diante de Deus. Ele deu o filho dele por nós. Para você ficar se enchendo de Instagram. Ficar com fotinho de biquíni, procurando like. Para quê? Para quê? Isso é carência. Carência de pai. Para com isso. Vocês têm Deus, cara, para com isso. Eu não preciso postar uma foto atrás de like. Eu não preciso. Sabe por quê? Primeiro, se ninguém nunca pensou nisso, você está fazendo teu irmão pecar. Mulheres, se vocês estão postando fotinho ali, ó, indevidamente. Não estou dizendo que você não pode ir lá com a roupinha, postar seu look, seu dia do trabalho. Não é isso, me entendam bem. Não adianta postar fotinho lá, um cropped que é um sutiã, um short que é uma calcinha, né? Deus me guarde, Deus não sei o quê. Gente, aonde está Deus aí? Aonde? Para vocês é um like. Para o irmão é um pecado. Porque só de pensar já é pecado. Se você está cobiçando, já é pecado. Aí depois vem, né? Ai, meu marido não me valoriza, meu namorado não me valoriza. Se repare, mulher. Você se valoriza? Se você não se valorizar, minha querida, ninguém vai. Ninguém precisa mostrar nada para ser amada, honrada, respeitada. Não precisa. Lá em Isaías 64:8 diz que Ele é o nosso Pai, que somos obra das mãos dEle, que por maior que seja a nossa armadura, aquilo que a gente colocou, né, se revestiu, porque eu não quero que ninguém toque na minha ferida. Quem aqui já teve uma encravada, gente? Pode levantar a mão, quem já teve? Gente, eu já tive uma unha encravada. E todos os dias o Renato pisava em cima. Pensa. Nós colocamos armadura por quê? Porque a gente não quer. Às vezes a gente foi magoado por um pastor, por um irmão da igreja. Porque na igreja acontece isso, tá, gente? Não é que aqui, ó, ninguém é santo. Ninguém. E por isso que nós estamos aqui, buscando melhorar. Sermos pessoas melhores. Mas ninguém é. Eu tenho minhas imperfeições, eu tenho muito que melhorar, muito. E a gente fica nessa armadura para ninguém tocar na ferida. Mas às vezes você precisa tirar um pouquinho, nem que você tenha que pegar alguém da igreja e falar assim, ó, eu preciso falar. Você não vai responder nada para mim, eu só quero falar. E ó, mulher gosta disso, né? Fala. Passou. Põe para fora. Mas também não vai procurar aquela irmã que é, né? Olha, amiga, pelo amor de Deus. Se perguntar, se falar pra mim, eu vou ter que falar de volta. Não pergunta não. Que se perguntar a minha opinião, o chicote vai estralar. Mas a gente precisa tirar a armadura. Porque se você põe uma armadura, você consegue abraçar com a armadura? Não consegue. Se você está com a armadura, ninguém sabe como você está.
E a gente precisa tirar. Nem que seja no seu quarto, você e Deus. Põe um louvor, fecha a sua porta, fala: se me interromper, eu vou pegar. Porque lá em casa é assim, ó. Dá-lhe uma surra, pode ter 22 anos, né, Júnior? Pode ter. Vou pegar. Se me encher o saco, vai apanhar. Mãe tem que ser assim, tá, gente? Essas mães Nutella aí que o filho pode tudo, pode tudo não. Depois eles batem em vocês. Aí vem chorar pro pastor: meu filho me agrediu. Orra, meu. Pelo amor de Deus. Pôs a criança no plástico bolha? Pode não. Ai, Senhor, perdão. Então, troque as palavras que te feriram pelas palavras de Jesus, de Deus para você. Troca. Vai trocando aos pouquinhos. Toda vez que você olhar no espelho e falar: eu não consigo, você vai olhar. Fecha seu olho, olha no espelho. Eu não sei qual o ritual que você vai fazer, tá? Não me leve a mal com a palavra ritual, pelo amor de Deus. Eu não sei como você vai fazer, mas você vai olhar e falar: eu sou obra de Deus. Ele não me trouxe aqui em vão. Eu vou levantar, eu vou para o meu trabalho, eu vou arrumar minha casa, eu vou cuidar dos meus filhos da melhor maneira possível. Porque Ele não me fez aqui para ser uma coitada. Nenhum de nós é coitadinho, gente. Quem se vitimiza não anda. Não anda. Então a gente tem que parar com isso. A armadura é pesada. Quando Davi foi lá ver Golias, o que o rei deu para ele? Uma armadura. Coitado, não conseguia se mover. E ele falou: vou sem. Por quê? Porque a armadura dele é Deus e a nossa também. Então tira essa armadura que não deixa ninguém chegar perto de você. Para com isso de: porque no meu antigo ministério foi assim. Gente, eu já passei por isso, tá bom? Eu já falei isso, não estou julgando ninguém. Já passei por isso, já falei isso. Mas para. Homem é falho, eu sou falho, o pastor é falho, a pastora é falha. Todos nós somos falhos. Se não fôssemos, estaríamos lá com Jesus, do ladinho dele. Mas não, o único perfeito foi ele. Então, para de querer por essa armadura. Tem gente que é do coitadinho, né? Tem gente que é assim: nada me afeta, não me abala, não vou cumprimentar mesmo, não fui com a cara. Gente, para com isso. Lá no céu vai viver como? Como que vai ser? Eu não sei, né? Não sei nem se sobe. Pronto, falei. Né? Então, o pessoal do louvor pode começar a se arrumar. Até quando vocês, eu me incluo, tá? Essa pregação de ser para vocês é para mim, tá bom? Meu marido me ensinou isso. Se não falar comigo, não adianta falar para vocês. Até quando a gente vai viver angustiado pelas feridas que fizeram em nós, que causaram na nossa vida? Até quando? Até quando a gente vai se vitimizar? Ai, tá tudo dando errado. Vai passar a dar certo. Eu vou dar o primeiro passo. Quem sabe nadar aqui? Começou a nadar, pulou na piscina e... não. Entrou, primeiro se afogou, pulou de novo, deu uma abraçada, alguém ensinou, alguém instruiu. É assim. Então, para com isso de viver angustiado. Chega, é hora de virar cicatriz essa ferida. Como eu falei lá no videozinho da chamada, cicatriz você vai olhar. Você sabe a história, você sabe a dor que você sentiu, você vai lembrar sempre. Você vai lembrar. Mas use essa cicatriz a seu favor. É cicatriz, já passou a dor. Você pode encostar, não dói mais. E use ela para abençoar vidas. Às vezes a pessoa do seu lado está passando por algo que você passou. Em vez de você estar lá abraçando, trazendo a pessoa para Cristo, você está juntando ela e fazendo. Vamos fazer um grupo no WhatsApp para a gente chorar junto. Não. Vamos orar. Vamos orar juntas. Porque eu venci e você pode vencer. Para quem vê hoje, Renato e eu somos líderes de casais, pensa que tudo foi lindo. Pensa eu, rebelde, sem ser cristã, casada com Renato, com 17 anos, porque era essa a idade que eu tinha, e um bebê. Pensa na gentileza que eu era. Igual coice de mula. Igualzinha. Hoje nós cuidamos de casais. Mas por quê? Porque a gente apanhou muito. Eu feri muito o Renato. Renato me feriu muito. Mas a gente pôs um ponto final. A gente sentou, conversou e falou: ou vai para frente ou para. Não dá. Ou vai para frente ou para. Ficar nessa sofrência não vai dar. E a gente orou. E eu falei para Deus. Eu falei: eu quero continuar casada. Eu quero manter o meu lar. Eu amo meu marido. Então, Deus, eu não consigo.
Eu sou esse poço aqui, ó, de loucura. Então, se não for o Senhor no meu casamento, não vai ter casamento. Então, me ajuda. E estamos aqui, líderes de casais, passando as nossas experiências para vocês. Então, permita. Chega de viver essa vida de angústia. Chega disso, porque não é isso que Deus tem para nós. Não foi isso que Ele planejou. E aí eu quero perguntar para vocês. Eu vou voltar, tá? Eu vou sair, mas eu volto. Ninguém mandou me dar o microfone. Eu vou perguntar para vocês algo que a Carol me falou. E eu achei aquilo sensacional. Até quando vocês vão dar ouvido à carne? Porque cicatriz, machucado, ferida é carne. Até quando vocês vão deixar a carne falar e não vão dar lugar ao Espírito? Já volto. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, está no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios defeitos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, está no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios defeitos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, está no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, reflete a glória que revela os meus defeitos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória
que revela os meus defeitos na vida real. O maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Se coloca de pé, igreja. Pode se colocar de pé. E aí eu vou perguntar para vocês: até quando vocês vão ser os vilões? Sabe por quê? É você que comanda a sua vida. A decisão é sua de aceitar a transformação ou não. É você que escolhe. Você escolhe se você vai continuar numa vida de coitadinho, eu não consigo, eu não vou lá, não vai dar certo. Ou se você vai falar, eu posso dar um passo. Se eu cair, eu levanto e dou outro passo. E eu vou em frente porque Deus é comigo. Até quando? É bem isso aqui. Essa luta é real. Quando a gente fala, eu não sou capaz, é essa guerra que tem. Porque o Espírito que está dentro de nós está dizendo, você é capaz, eu estou contigo. Até quando você vai ser vilão para você mesmo? Até quando? Eu espero que vocês tenham entendido isso. Tudo depende de vocês. Permitir Deus entrar na vida de vocês e transformar vocês é uma escolha de vocês. Vocês podem continuar ali, ó. Eu tô bem assim, eu tô bem do jeito que eu tô. Daqui a pouco vem a luta e vem o desânimo, a vontade de desistir. E vem o quê? Quero ficar trancado no meu quarto, eu não quero ver ninguém, eu só escuto música depressiva, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas e aí, o que você está fazendo? O que você está fazendo com o que Deus te deu? Ele te deu vida, Ele te deu ar para respirar, Ele te deu oportunidades. Cabe a você escolher ou não. Quando um amigo teu te chama para ir no barzinho, é uma escolha, você diz sim ou não. Com Deus é assim. Você escolhe permitir que Ele entre na sua vida e faça a diferença. E não vai ser forçado, gente. Como eu falei, não vai ser, eu vou lá na frente, vou aceitar Jesus e pá, tô curado, tô salvo. Vão ser processos na sua vida. Processos. Como eu falei para vocês, eu fiquei 8 anos num banco de igreja. 8 anos. Porque eu ia lá para nada. Eu espero que vocês não sejam assim. Porque foram 8 anos perdidos. Que eu podia ter falado de Jesus para muitas vidas. Eu podia ter feito muita coisa. Ano após ano, meu pastor me perguntava, você não quer se batizar? E eu dizia, não. Só para ser afrontosa. Só por isso. Então, hoje eu estou aqui contando a minha história para vocês. A minha cicatriz. Que foi passar por tudo isso. E mostrei para vocês tudo que Deus fez. Toda a transformação. Da pessoa, da nova Décia. Mas eu precisei permitir. Em algum momento eu falei, tá bom, Deus, vamos lá. Porque eu, comigo mesma, pela minha força, fraquinha, né, do jeito que eu sou aqui, ó, não ia conseguir nada. Então que força é essa? Então, se estão falando que Deus vai fazer, vamos dar uma oportunidade. Uma simples oportunidade que eu dei. Olha só tudo que transformou. Meus filhos estão todos na igreja. Todos. Meu marido é uma bênção. Cada dia me leva mais próximo de Cristo. E é isso. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Obrigado você que está conectado conosco, que assistiu essa mensagem, que essa palavra possa ter falado contigo. Eu queria te pedir uma coisinha. Se inscreva no canal, envie para o máximo de pessoas que você puder. Ativa o sininho de notificação. Nós estamos com toda a equipe de prontidão. Você que pode, digita aqui se você precisa de oração. Nós enviamos para a nossa equipe de intercessão para estarmos orando pela tua casa. De quarta e no domingo são os nossos cultos. Você é meu convidado para estar junto com a gente. Até a próxima.